Agora sim, gente. Boa noite. É um prazer enorme em mais uma aula demonstrativa da Faculdade de Tecnologia Senai Maramato. Eu sou Simone, coordenadora da faculdade, e antes de nós iniciarmos essa aula sobre a pós de análise instrumental avançada, quero, por favor, apresentar aos colegas. Só depois ao doutor Tiago. Tudo bem, Tiago? Que já que você que vai, né, ministrar essa aula. Então, acho que estão mutando meu microfone sem querer. Professora Kelly, por favor, se apresente. Seu áudio também está fechado, Kelly. Pronto. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com mais uma turma, né? Nossa terceira turma, né, Simone? Que é um prazer estar aqui. Não vejo a hora, na verdade, de ver vocês, de apresentar os equipamentos. Eu ministro aulas na parte de cromatografia, na parte de validação de método também, e a gente vai falar bastante ainda, bastante. Aguardo vocês no dia 25. Para vocês entenderem, a professora Kelly foi uma das criadoras dessa pós, tá? Ela é a mãe da pós aqui. Nossa mãe. Uma das, né? Tem várias. Né? Sim, é uma das. Por favor, professor Fabiano, nosso coordenador técnico do Plástico e Ferramentaria. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Não abri a câmera aí porque eu estou no trânsito aqui, mas estou acompanhando. Espero que vocês estejam presentes aí na escola o mais breve possível e que a gente possa aí efetivamente começar mais uma turma na pós em análise instrumental avançada. Obrigada, Fabiano. Fabiana, ela é nossa assistente técnica de apoio aqui da faculdade, nosso braço direito, esquerdo, cérebro, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Fabiana, como a Simone falou, sou assistente de apoio técnico da faculdade. Trabalho junto com a Simone e com os professores aí de graduação e pós-graduação. Eu não sei se a Marina vai conseguir se apresentar. Também tem a professora Marina, ela não está no horário dela, mas ela está atenta. Professora Marina, você consegue se apresentar? Não sei se vocês conseguem me ouvir, eu estou num lugar meio movimentado. Boa noite, eu sou a professora Marina, eu serei professora de vocês neste curso, na parte de eletroquímica. Obrigada, Marina. Então, pessoal, acredito que eu já se apresentaram os colegas, os colaboradores. Agora eu não posso deixar de agradecer vocês que estão participando. E agora vamos à nossa aula com o professor doutor Tiago. Tiago, é com você. Tá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos agora, a primeira parte é a técnica, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Minha tela, estão vendo? Sim. Simone? Sim. Sim, sim. Estão me vendo também? Sim. Espera aí que a Fabiana vai mandar uma foto antes de eu começar a aula. Bom, então eu vou começar, Simone. Aí, Por perfeito. favor, é tudo seu. Vamos lá, então. Chegou um convidado, Glaucio. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o professor Tiago, eu também ministro disciplinas nesse curso, né, de análise instrumental avançada. E é um prazer estar com todos vocês aqui. A aula de hoje eu vou fazer uma introdução, um overview sobre a análise instrumental, vou falar um pouco da história. E
acompanhem comigo os exercícios que eu vou sugerir para vocês, e aí a gente vai conversando. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Só para eu não me sentir sozinho aqui olhando o computador. Sim, perfeito. Perfeitamente, Sim, viu? professor. Tá bom. Então tá bom. Tá. Primeira coisa protocolar é apresentar a unidade que vocês vão estudar, né? A Faculdade de Tecnologia Senai Mário Amato, ela fica em São Bernardo do Campo. Ela tem uma área construída de 38 mil metros quadrados. É um campus muito bonito e muito completo. Nesse campus, nós temos diversas instalações, diversos laboratórios e temos também o Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados, né? A faculdade Senai. Nessa faculdade, teve cursos de ambiental lá em 1999, depois polímeros desde 2008 e por aí vai, né? É muito importante ter um instituto do lado, porque no instituto tem uma série de outras instalações que a faculdade também pode utilizar e que vão ser muito útil no contexto do nosso curso aí, que eu vou explicar. Essa é a vista aérea, né, da unidade Senai Mário Amato. Se eu não me engano, Simone me corrija se eu estiver errado, o Fabiano também, é a maior do estado de São Paulo, não é? A maior unidade do Senai. É a maior unidade do estado de São Paulo. Isso aí. Se eu não me engano, o terreno tem 52 mil metros quadrados, Exatamente. 38 mil de área construída. Isso, construída. Perfeito. Então, deixa eu clicar na apresentação. Nessa unidade, nós temos o curso técnico em plástico, né, que tem por objetivo habilitar os profissionais para fazer atividades correlatas na área de polímeros. É um curso muito importante, muito respeitado na região, de muita tradição. Ele conta com um maquinário super completo e também nós temos o técnico em química, né? Aí tem uma fotinho do núcleo técnico em química, que também tem diversos laboratórios. O laboratório de análise química instrumental fica no núcleo técnico de química e são essas as formações técnicas da nossa unidade, né? Eu estou clicando e não está indo. Na unidade também nós temos o FIC, que é o curso de formação inicial e continuada. São cursos de curta duração, com cargas variáveis, cursos que podem ser personalizados, né? Tanto para a empresa quanto para a comunidade. É legal destacar que no curso FIC tem um mini curso de análise química desde 1987, né? Onde eles veem um pouco mais rapidamente os conteúdos que nós vamos nos aprofundar na pós-graduação. Na unidade também nós temos um curso superior, que é a tecnologia dos polímeros. Esse curso tem 3 anos de duração e capacita o profissional a atuar nas indústrias da região. Então, o aluno tem contato com toda a teoria e prática tanto na parte de polímeros quanto na parte de instrumental. Eles têm acesso às instalações, obviamente, né, pessoal? Além do curso técnico, do FIC, da graduação, existem vários cursos de pós-graduação que são oferecidos pela nossa unidade, né, pelas unidades do Senai. Engenharia de polímeros, análise instrumental avançada, gerenciamento de projetos, engenharia de embalagens, economia circular aplicada à indústria, engenharia de tintas, engenharia de elastômeros, engenharia ambiental, gestão de tecnologias industriais. E todas essas informações que eu passei para vocês até agora, elas estão no site do Senai Mário Amato. Então, se quiser detalhes sobre qualquer uma delas, é só acessar lá. Obviamente, o foco da minha apresentação vai ser um curso de análise instrumental avançada, né? Bom, entrando aí no curso de análise instrumental avançada, é um curso de lato sensu. Lato sensu vem do latim e significa sentido amplo, tem stricto sensu,
também, são os cursos de mestrado e doutorado, mas esse é um curso de lato sensu, e o objetivo desse curso é capacitar profissionais de áreas das ciências naturais, como química, química ambiental, química industrial, licenciatura, bacharelado, ciências biológicas, para que esse profissional consiga atender, consiga operar, consiga entender os princípios de funcionamento das máquinas que atualmente são utilizadas para fazer as análises químicas, né? Então, existe na região do ABC do ABC e de São Paulo também, uma série de indústrias, e essas indústrias precisam de pessoas no controle de qualidade, precisam de pessoas na área farmacêutica, na área alimentícia. A gente vai ver mais para frente alguns detalhes. Todas essas áreas você precisa de profissionais que operem o maquinário, que saiba o que está fazendo, que entenda da operação, para que ele consiga desempenhar sua função, ter sucesso na sua carreira aí, né? O curso de análise instrumental, ele tem, por objetivo mais específico, algumas competências e habilidades que precisa ser desenvolvida, como realizar análises químicas instrumentais, óbvio, né? Avaliar os resultados de análise química, vou falar disso mais para frente. Saber redigir relatórios e laudos técnicos, redigir trabalhos técnicos e acadêmicos, desenvolver métodos analíticos ou validar os métodos que já existem, né? Interpretar os resultados analíticos específicos e o conjunto de resultado. Às vezes você tem uma pessoa, e já ocorreu isso, que opera um equipamento há muitos anos, e ela não sabe o princípio de funcionamento daquele equipamento, ela não sabe extrair o dado daquele equipamento e apresentar aquela informação. Então, o curso visa preencher essas lacunas aí, né? Não adianta só você saber operar o equipamento, você tem que saber reportar e analisar os dados que você extrai dele, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e nesse processo a gente não tem tempo, e o seu orientador, o seu supervisor não tem tempo para ficar a seu lado e explicar toda a teoria de funcionamento de um equipamento. O diferencial do nosso curso é que nós proporcionamos esse tempo, né? O curso tem uma duração, uma carga horária de 360 horas. Essa carga horária, óbvio, está dividida em aulas práticas e aulas teóricas. As disciplinas que são ministradas nesse curso, a gente pode falar na metodologia da pesquisa científica, análises eletroquímicas, cromatografia líquida e gasosa, espectroscopia de infravermelho e Raman, espectroscopia atômica de absorção, UV-Vis, espectroscopia de massa, estatística aplicada aos resultados das análises, né? Análise de raio-x, microscopia, as várias técnicas de microscopia, validação dos métodos analíticos e as análises térmicas, ou seja, ele abrange um leque muito grande de técnicas que vai fazer com que o profissional que saia desse curso, ele tenha a capacidade de entender e operar uma infinidade de máquinas que hoje são utilizadas na análise instrumental, na química, né? Tudo bem? Eu acho que essa é uma visão geral do curso, dos objetivos gerais deles, específicos, o que a gente quer desenvolver, o que a gente vai treinar. E aí, bora, eu vou entrar com vocês numa parte mais científica. E aí eu preciso que vocês entrem comigo também nesse exercício mental. E esse exercício mental, ele começa com uma máquina de refrigerantes, né? Aí uma máquina de doces, água, não sei. Eu quero que vocês imaginem comigo como que uma criança explicaria o funcionamento dessa máquina. Como essa máquina funciona? E como ela funciona? E não só uma criança. Nesse exemplo, a gente vai usar uma criança e vai usar uma pessoa que nunca teve contato com esse equipamento. Pode ser qualquer pessoa que não viu, não sabe o funcionamento e ponto. Certo.
uma criança pode explicar o funcionamento de diversas formas, não é? A primeira coisa que ela faz, ela observa. A primeira coisa que uma pessoa faz, ela observa. A criança vai observar que quando você coloca o dinheiro ali e você aperta um botãozinho, vai sair o refrigerante que você escolheu, ou o doce que você escolheu, ou o salgadinho que você escolheu. Certo? Ela vai observar. Depois, ela vai formular uma hipótese. Uma criança pode falar que, por exemplo, tem uma pessoa que vive lá dentro, né? Essa pessoa tem uma cadeira, tem uma luz que ela vê quando você aperta os botões e ela empurra o salgado que você quer. Essa é a hipótese da criança, vamos supor. E aí, essa hipótese está errada? Ela está certa? Bom, eu não sei. A princípio, eu não sei. E aí, eu preciso testar essa hipótese e obter o resultado. Se tem uma pessoa morando aí, essa pessoa em algum momento vai sair. Ela vai no banheiro, ela vai trocar de turno, então eu vou ficar observando para eu testar a minha hipótese. Eu estou testando a minha hipótese. Aí eu observo, e uma pessoa nunca sai daí. Nunca sai daí. Aí eu falo para a criança, eu acho que você está errado, hein? Eu acho que não é assim que funciona essa máquina. Mas ela fala para mim assim, bom, eu sei que tem um baldinho lá, que quando essa pessoa precisa ir no banheiro, ela usa esse balde. Tá? E quando ela está com fome, ela come um dos salgados da máquina. Ou seja, eu falei que ela estava errado e ela me contra-argumentou com os elementos que ela tem, né? Com os elementos que ela tem. Falei, bom, se for assim, a gente precisa testar a sua hipótese e observar por mais tempo para ver se ou o salgado acaba, ou o baldinho enche, ou alguma dessas outras coisas. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que ela não sabe o exato funcionamento da máquina, porque ela não conhece a parte eletrônica, ela não conhece os vários motores que movimentam, que selecionam. Então, com os elementos que ela tem, ela fala que aquele negócio, aquele sistema que ela está observando, funciona daquela maneira. E com isso ela vai concluindo coisas, informações, obtendo informações sobre a máquina de refrigerante. E é mais ou menos isso que ocorre com o modelo científico, né? A ciência, ela é dita de ciência. Ciência também vem do latim, significa conhecimento. Todo conjunto de conhecimento que passa por uma ordem, uma razão e um método é chamado de ciência. Por isso que tem diversos tipos: ciências humanas, ciências naturais, ciências econômicas, por aí vai, né? A nossa visão, esse conceito, esse exercício que eu passei para vocês é muito importante, porque ele vai definir tudo o que a gente vai fazer no curso de análise instrumental. Vou dar mais um exemplo para você. Vamos supor que essa criança consiga ler, que ela já tenha 7, 8 anos, e que essa máquina tenha um manual explicando o funcionamento das bombas, a parte eletrônica, a parte da seleção, como que cai, como que recarrega, de quanto tempo dura, tudo. A criança com 7 anos, ela vai ler aquele manual, mas ela não vai ter elementos o suficiente para entender aquilo. É mais ou menos o que ocorre com a gente, quando a gente fala de ciências, não é? Aí, a gente pode transportar isso para a história do átomo, por exemplo. Testar hipóteses e obter resultados. O átomo, o conceito de átomo é muito antigo no Oriente, tem uma história à parte no Oriente, mas a gente pode falar que aqui do Ocidente vem lá do Leucipo e do Demócrito, e esses foram os primeiros filósofos a falar que existia uma porção da matéria mínima, indivisível, isso há 500 anos antes de Cristo. Aí, os modelos foram evoluindo. Por que os modelos foram evoluindo? Porque foi sendo observado
o comportamento e foram propostos modelos, foram propostas hipóteses para explicar como aquele átomo funciona, né? Como que aquele átomo funciona. Para que eu preciso saber isso? Eu preciso saber isso porque se eu sei como um átomo funciona, eu consigo reproduzir o comportamento dele. E eu reproduzindo o comportamento dele, eu consigo padronizar isso, sistematizar isso. A ciência faz isso também, né? Eu consigo escalonar um procedimento. Tem aí os diversos modelos atômicos, né? O modelo do Dalton, do Thomson, do Rutherford, do Bohr, do Heisenberg, por aí vai. O que é importante a gente saber dessa história toda, além dos modelos, é claro, vou tomar com verdade que todos já sabem, que ao longo do tempo, as ferramentas, o entendimento, a criança foi crescendo, ela foi avançando nas séries, e ela foi obtendo mais ferramentas de química, de matemática, de física, e ela foi conseguindo entender o manual da máquina de refrigerante. Assim, os cientistas conseguiram, através do desenvolvimento de técnicas, de tecnologia, observar melhor o comportamento do átomo, né? Por exemplo, lá no modelo atômico do Rutherford, o que possibilitou ele teorizar todo o modelo dele foi a descoberta dos raios catódicos, né? E antes disso também, né, mais ou menos na mesma época, o Millikan conseguiu fazer a experiência da gotinha de óleo flutuando no campo elétrico lá. Então, o avanço técnico foi dando mais ferramentas para o entendimento, e esse entendimento foi possibilitando um modelo cada vez mais próximo da realidade. Tudo bem? Certo. A química, ela é dividida em várias partes, né? Várias partes. A química é a ciência que estuda a matéria, né? A matéria, as transformações da matéria e as energias envolvidas nesse processo. E ela pode ser dividida em química inorgânica, em fisicoquímica, química analítica, química orgânica, bioquímica e por aí vai, né? Essas divisões ajudam a gente a compreender melhor o que cada assunto, cada área da química, que é muito vasto, tem muitas teorias, né? Especificamente a química analítica é o conjunto de técnicas e métodos que visam caracterizar a natureza e determinar a composição de amostras de diferentes origens, em termos de elementos, espécies ou grupamentos de átomos e moléculas. Isso é a química analítica, falando só dela. A química analítica, ela pode ser subdividida, isso bem grosseiramente, tá, pessoal? Só para fins didáticos. Na análise qualitativa e na análise quantitativa. Na análise qualitativa, eu sei que elemento, que substância tem, eu identifico ela lá. Na análise quantitativa, eu quantifico esses elementos, essas moléculas dentro de uma amostra. E a química analítica, lá em tempos antigos, a química clássica, a análise clássica, utilizava técnicas como a precipitação, a destilação, a extração de amostras para você conseguir isolar e quantificar os elementos químicos, né? Essa é a química clássica. E ela conseguia observar essas modificações através de cores, da mudança ou da permanência do ponto de ebulição, do ponto de fusão, a mudança de solubilidade em determinado solvente, cheiro, né, na atividade óptica daquela amostra e no índice de refração, por exemplo, né? Nas análises quantitativas, a gente pode destacar a gravimetria, a titulometria, né? Os métodos clássicos ainda são ensinados, eles são muito importantes, eles não são piores do que os métodos instrumentais, né? A análise instrumental, ela começou a ter destaque a partir do século XX, e ela explora outros fenômenos
para resolver os problemas analíticos, né, para tentar identificar aquela amostra. Então, ela explora as propriedades físicas e químicas também daquele sistema lá, uma condutividade, o potencial do eletrodo, absorção ou emissão de luz, a razão massa, carga, fluorescência, tudo bem? Deu para entender? Isso só ocorreu, como eu expliquei anteriormente, porque a tecnologia ela foi evoluindo e foi possibilitando novos métodos computacionais, a miniaturização dos sistemas. Então, através da análise instrumental, eu preciso de menos amostras, tá? Para conseguir identificar um mesmo material. Tudo bem, certo. Ainda avançando um pouco nesse conceito aí, ó. Um instrumento para análise química, ele converte informações sobre características físicas ou químicas de um analito em informações que podem ser manipuladas ou interpretadas por um ser humano. Calma, vou explicar. Então, você precisa, isso de forma geral e didática, para a gente começar a entender esses conceitos. Você precisa de um estímulo, uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela vai passar pela sua amostra. Tem aí um becker mostrando uma radiação passando pela amostra. Da interação desse estímulo, eu vou ter uma resposta. Essa resposta, ela vai dar uma informação analítica, ou seja, ela vai conseguir traduzir o estímulo com a amostra com a resposta. Tudo bem? E esses métodos instrumentais a gente pode dividir em 4 tipos também para fins didáticos, porque essas divisões têm subdivisões. A gente pode falar dos métodos espectroscópicos, que são baseados nas propriedades ópticas, eletroanalíticos, baseados nas propriedades elétricas, nos métodos cromatográficos, né, que são a separação dos compostos, aí tem uma série de subdivisões. Aí tem outras que eu agrupei, tipo os térmicos, os radioativos, os cinéticos, e por aí vai. É só para a gente começar. Então, eu tenho um estímulo, isso eu estou explicando de maneira geral. Todo equipamento funciona mais ou menos dessa forma. Um estímulo, uma fonte de energia que vai interagir com a sua amostra e que vai fornecer uma resposta analítica. Essa resposta pode ser qualitativa ou quantitativa, depende do equipamento que a gente estiver manipulando. Certo. Essa tabela ela é muito importante porque é um conceito que também vocês devem ter, né? Esses processos de medidas, eles têm dispositivos, e esses dispositivos, eles têm outros dispositivos, outros elementos internos que convertem informações de uma forma para outra, tá? De uma forma para outra. Então, é importante a gente falar que antes de investigar como o instrumento funciona, antes de investigar como um instrumento funciona, é importante compreender a informação que pode ser codificada desse instrumento. Tudo bem? Lembra do slide anterior? Ele vai ter um estímulo e ele vai ter uma informação analítica. Você tem que compreender como essa informação vai ser codificada. E essas várias formas de codificação, podemos falar assim, elas são conhecidas como domínios de dados. Domínios de dados. Os domínios de dados, aí a gente entra num outro assunto para se aprofundar nas próximas aulas aí. Pode ser um domínio de dados elétricos e não elétricos, pode ser um domínio do tempo. Vamos ver o exemplo aqui, por exemplo, de um fotômetro. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí na apresentação, mas é o primeiro item da tabela, o fotômetro.
A fonte de energia dele é a lâmpada de tungstênio, é o estímulo. A informação analítica é o feixe de luz atenuado. O que seleciona essa informação é o filtro. Aí eu tenho um elemento que ele é chamado transdutor, que é o fotodiodo. Fotodiodo. Então ele pega a informação que veio em forma de luz e ele modifica, ele transforma, o domínio de dados dele é a corrente elétrica. Ele transforma a luz em pulso elétrico e aí esse pulso elétrico ele vai ser amplificado por um processador e aí vai para um monitor, para um computador e ele vai ser traduzido num gráfico. Tudo bem? Esse processo ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente entender essas diversas transformações. Por exemplo, lá, um outro equipamento, um pH-metro. O pH-metro, a fonte de estímulo dele é um eletrodo de vidro. Tudo bem? O eletrodo pode ser de calomelano, pode ser de N coisas. Aí a informação analítica é a atividade do íon hidrogênio. Tá? O que seleciona essa informação é o próprio eletrodo de vidro e o que transduz essa informação é o eletrodo de vidro e o domínio dele, o domínio de dados, é a voltagem, é a corrente elétrica lá que ele consegue modificar. Então, a informação, isso é muito importante. Antes de saber como o equipamento funciona, é importante a gente saber como tratar as informações, como representar as informações. Que domínio é aquela informação? Será que é da corrente elétrica? Geralmente é corrente elétrica, mas pode ser uma série de outras coisas. Pode ser o tempo, pode ser... Tem domínios que não são elétricos, pode ser um ponteiro que modifica lá um mostrador, e por aí vai. Tudo bem? Eu espero que tenha dado para entender um pouco essa parte desse conceito aí do domínio de dados. Bom, essas imagens que vocês estão vendo aí nos slides são todos equipamentos que tem na nossa faculdade. Tem o pH-metro, tem o Cal-Fischer, um titulador automático, tem a cromatografia, tem uma difração de raio-x, equipamentos de análise térmica, tem o infravermelho, o Raman, tem um espectro VLIS, que eu não coloquei aí na imagem, tem a absorção atômica com forno de grafite para identificar a maioria dos elementos da tabela periódica a gente consegue, tem um laboratório de microscopia eletrônica de varredura, tem uma microscopia eletrônica de força atômica. Então, um diferencial muito grande nosso é que a gente tem todos esses equipamentos. Então, é possível, as aulas são aulas teóricas e práticas, vocês vão ver como funciona. Especificamente no meu módulo, que é o de espectroscopia, a gente tem prática e teoria, prática e teoria, teoria e prática. Sempre é assim. Bom, e os métodos analíticos, como eu falei anteriormente, eles podem ser utilizados numa série de aplicações, né? A área farmacêutica, monitoramento ambiental, na pesquisa e desenvolvimento de todos os tipos de empresa, na engenharia de materiais, na indústria química de forma geral, na indústria de alimento, na indústria de cosmético, na indústria petroquímica. Por quê? Pode ser em todas. Porque, como eu expliquei anteriormente, os métodos computacionais, as tecnologias, elas estão todas aí para facilitar o nosso entendimento da máquina do refrigerante, daquele sistema químico, né? Então, em todas as áreas, você vai encontrar aplicação para as ferramentas que a gente vai fornecer nesse curso de pós-graduação. É como se a gente ensinasse a criança a ler, ela já vai saber ler, mas é como se a gente explicasse o manual, pelo menos até a parte que a gente entende, porque o manual tem muitas páginas e ele está sendo constantemente atualizado. Olha só, essa é uma reportagem que saiu em 2020. 2020, pouquíssimo tempo atrás. Tem aí, na parte inferior do slide,
o artigo da onde foi retirada essa informação, onde, utilizando a técnicas de microscopia eletrônica de força atômica e de transmissão, foi possível observar dentro de um nanotubo de carbono single wall um átomo de rênio se ligar com outro átomo de rênio, ou seja, foi possível pela primeira vez identificar as ligações químicas. E essa imagem aí, esse GIF que está rolando, ele é tão fascinante que, além disso, você consegue ver a formação dos átomos de carbono no nanotubo de carbono, né, o hexágono lá. E aí, no decorrer do tempo, você consegue identificar, o artigo explica muito bem isso, o estado excitado, o estado, a energia de ativação rola, né, uma energia térmica, eles vão aquecer isso, e aí o rênio consegue encontrar com outro, ele vai para um estado excitado, depois ele volta para o estado fundamental e forma a ligação. E eles conseguiram registrar isso. E isso só foi possível graças ao desenvolvimento de uma série de técnicas computacionais e aos próprios equipamentos, né? No caso aí, o microscópio eletrônico de força atômica e o microscópio eletrônico de transmissão, tá? Um outro caso também mais recente não, da mesma época aí, mas que é bem impactante, né? Foi a elucidação do diagnóstico do Covid-19, né? Como que foi feito esse diagnóstico, né? Utilizando várias técnicas de espectrometria de massa, de cromatografia, eles conseguiram pegar a proteína as proteínas do vírus, né? Identificar essas proteínas do vírus e, através dessa separação, transformar essas proteínas nos peptídeos. Os peptídeos são os constituintes das proteínas. E, através da análise desses peptídeos, eles conseguiram identificar a presença ou a ausência do vírus do Covid-19. Então, a importância, isso só foi possível no tempo que foi possível, graças ao desenvolvimento e às técnicas e às validações dos métodos da cromatografia, da espectrometria de massa, e por aí vai, né? Também deixei aí em destaque para vocês o site onde estão essas informações, e a gente continua na nossa próxima aula essa história de desenvolvimento aí das técnicas, né? O curso, pessoal, tem um custo, né? O investimento do curso são 18 parcelas de 900 ou 24 de 675. Isso Simone e Fabiana podem explicar melhor para vocês, né? Mas é isso. Esse sou eu, minha carinha, minha formação. Eu sou químico, me formei no Centro Universitário na Fundação Santo André. Depois eu fiz mestrado e doutorado na UFABC, né? E durante o mestrado e doutorado eu tive contato com todas essas técnicas espectroscópicas, a parte de microscopia óptica, microscopia eletrônica, difração de raio-x, XPS, técnicas eletroquímicas. Aí depois eu fiz um pós-doc na USP na área de energia com grafeno. Depois eu fiz um outro pós-doc num laboratório do governo chamado Centro da Tecnologia da Informação Renato Archer. E lá eu mexia com um material chamado perovskita, que é um novo tipo de célula solar que absorve energia num comprimento de onda diferente do comprimento de onda de luz visível. Então, isso tem tudo a ver com tudo que eu estudei da parte de espectroscopia, porque você precisa conhecer isso para conseguir desenvolver novos materiais com essas propriedades. Hoje eu estou no Senai, eu dou aula para o pessoal do técnico, pessoal da graduação, para o curso de pós-graduação, e eu atuo também no Instituto na parte de nanomateriais, com o pessoal de lá. Tudo bem? Espero que todos tenham me ouvido bem, que tenha ficado bem claro, que vocês tenham gostado dessa introdução para começar a entender como que funciona
o sistema todo. Tem aí o contato da Simone, da Fabiana, meu e-mail também, né? E muito obrigado, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês nessa noite aí de quinta-feira, é isso que eu preparei. Professor Tiago, por favor, deixa na tela nosso contato. Deixo. Antes de eu abrir para perguntas, né, e depois dos agradecimentos, eu quero também apresentar o professor Nelson, que entrou aqui com a gente. Professor Nelson, se apresenta para o pessoal, por favor. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Professor Nelson, está me ouvindo? Ele está sem microfone, Simone. Está sem microfone? Agradeço aí a presença do professor Nelson. Agradeço a presença, na verdade, também de todos e todas. Vamos abrir para as perguntas. Excelente apresentação, viu, doutor Tiago? Explicou, assim, realmente a essência do que é uma pós-graduação lato sensu. É uma especialização para o profissional se aprofundar nas questões científicas, no quesito de análises instrumentais avançadas. Qual é o diferencial, né? Só resumindo aqui, qual é o diferencial das pós-graduações oferecidas pelas faculdades Senai? As principais são a infraestrutura que as escolas, né, que as unidades, elas oferecem. Vocês viram pelas fotos a grandeza que tem, o maquinário, a tecnologia de ponta, nossos professores e professoras altamente qualificados, capacitados, pesquisadores, estudiosos. Então, é um pessoal realmente comprometido com a educação e pesquisa, que são um casal perfeito, né? A teoria, a prática, a pesquisa e a educação tem sempre que andarem juntas. E agora, gente, abrimos para as perguntas. São 360 horas essa pós. Ela será aos sábados, das 9 às 16 horas. Isso, eu estou falando, por coincidência, né? Quem que perguntou no chat? Deixa eu ver. Peraí. Roniel. Roniel, esse curso, né, essa pós será aos sábados, das 9 da manhã às 16, com 1 hora de almoço, 15 minutos de intervalo de manhã e 15 minutos de intervalo à tarde. Nós temos um restaurante aqui dentro, né, da faculdade, dessa unidade, e então aqui tem tudo que vocês têm assim de infraestrutura e acesso. Mais perguntas? Nós estamos à disposição. Professor Nelson abrindo a câmera, só que você está virado, viu, professor Nelson? Você está assim, ó. Sua câmera está virada. O link com acesso ao portal do aluno ainda será enviado. Oi, Gustavo. Quando vocês... Então, na primeira aula, Gustavo, acredito que você esteja matriculado já, né? Na primeira aula de vocês, isso, tá. Eu vou fazer uma aula, né, um pouquinho, rapidamente, um acolhimento, e aí a gente vai explicar essas questões e vai detalhar o desenvolvimento dessa pós. A Fabiana está digitando, acho que ela tem mais alguma informação. Espera aí, Gustavo, que a Fabiana está digitando. Isso, as aulas estão previstas ter início dia 25 de fevereiro. E aí nós vamos ter alguns momentos de acolhimento, que eu vou passar mais detalhes do desenvolvimento, né, desse curso. Pessoal, pode perguntar, se quiser abrir o microfone, pode abrir. Exatamente, o portal do aluno é liberado após o início. Isso mesmo. Obrigada, Fabi. Por favor, gente, perguntem. Para quem gosta, né, da área de ciências exatas, a química, a parte de analítica, experimentos, quem gosta realmente, né, de trabalhar com algo
que colabora muito com a tecnologia, né, e o progresso. Consigo fazer a inscrição online ou só presencial? Oniel, ainda nós estamos só no presencial, porque vocês precisam assinar a matrícula, tá? Vocês precisam assinar o formulário da matrícula. Onde você mora, Roniel? Mora perto? Mora em São Bernardo? Paulínia? Cidade boa, hein? Eu trabalhei em Campinas, do ladinho de Paulínia. Paulínia tem um ótimo campo da química. Ah, você trabalha no Senai de Paulínia? Nossa, que bom! Quanto tempo, Roniel? Quanto tempo você está no Senai de Paulínia? Ah, tá. Ótimo. Vocês falam com o coordenador de vocês, tá? Fala com o coordenador para ele orientar como que vocês vão fazer pelo Senai. Tá certo? Professor Nelson, você tá assim, como você é da matemática, você está 90 graus. Agora sim. A gente que agradece, viu, Roniel? É um prazer. Que bacana. Eu conhecia o antigo diretor dessa unidade, que é o Tomás. Não sei se ele foi seu diretor. Ah, então. Eu conheci. Quando eu trabalhei em Campinas, a gente tinha bastante contato. Ele que me contratou, olha só, coincidência. Que bom. Agora ele trabalha no SESI, de especialista, né? Bom, que ótimo. Pessoal, estamos abertos às perguntas, questionamentos, dúvidas. Vocês gostaram? Foi explicativo? Foi didático? Eu adorei, professor Tiago. Cadê você? Tô aqui. Eu gostei bastante. Marina está Que batendo bom, palma. que bom. Que bom, Roniel, foi legal. Que ótimo. Simone, também, se alguém quiser conhecer as instalações, né, só marcar que a Isso. gente mostra também, né? Pode vir, gente. Realmente, obrigada, viu, professora Kelly? Se quiserem visitar, conhecer a escola. Se quiserem conhecer toda a escola, vai fazer um tour aqui de mais ou menos 2 horas de caminhada. E não é exagero. A escola, no entorno dela, nós temos 4,5 km de percurso. Mais alguma coisa, pessoal? Fabiana, mais alguma coisa? Não, da minha parte não, Simone. Não? O pessoal da Química é tudo comportado, né? Professor Nelson, consegue falar alguma coisa? Sim, consigo, mas não tenho muito o que falar, a não ser que para os interessados se inscreverem e fazerem o curso com o Tiago. É um excelente curso. Que bom. Obrigada, professor Nelson. Professor Nelson é nosso professor da graduação também e da faculdade. Bom, então, se não tem mais perguntas, eu vou encerrar essa aula demonstrativa. Muito obrigada a todos e todas, e estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Se ninguém tem mais nada para falar, eu vou encerrar essa aula. Professor Tiago, muito obrigada, viu? Professora Kelly, obrigada. Professora Marina, Eu que Fabiana, professor agradeço. Nelson. Imagina, Obrigado foi a ótimo. todos. Boa noite, né? Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, gente. A nossa equipe de professores e professoras. Vem estudar com a gente. Conosco. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até mais, gente.